Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta quarta-feira bonita, eu quero convidar você a abrir bem o seu coração e comigo mergulhar no mistério da palavra do Senhor. Peço sempre que você não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, porque assim você estará sendo um missionário, uma missionária junto comigo. Hoje, a igreja celebra a memória de Santa Inês, virgem e mártire. Inês era uma jovem romana com menos de 16 anos. Entregou a sua vida ao martírio por amor a Cristo. A sua história foi transmitida por importantes figuras da igreja, como o Papa Damaso e Santo Ambrósio, e permanece viva na tradição cristã. O seu exemplo nos inspire a enfrentar com coragem os obstáculos à vivência da fé, por grandes ou maiores que sejam. Santa Inês, Virgem Mártire, rogai por nós. Vamos ao Evangelho, Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, há 3 dias, desde a segunda-feira, nós estamos vendo aqui Jesus em confrontos, em embates com as autoridades religiosas da sua época, especificamente os fariseus. Primeiro, a gente discute ali sobre a questão da prática do jejum, por que os discípulos de João, os fariseus jejuam e os teus discípulos não. Ontem a gente refletiu exatamente sobre a questão, por que os discípulos em um dia de sábado pegavam espiga e comiam, e Jesus vai dizer que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E hoje retomamos novamente essa discussão, essa reflexão a respeito da observância do sábado. Quero dizer para vocês que a prática do sábado, o sabash, para os judeus, é algo muitíssimo importante. Eu me lembro muito bem que uma vez, quando eu fui à Terra Santa, o nosso voo atrasou em Portugal e a gente chegou, acredito que na cidade de Zurique, e era um dia de sexta para sábado. E sábado a gente não pôde, a gente não conseguiu embarcar para a Tel Aviv, para poder ir para Jerusalém, porque a agência era judia e eles não faziam voo dia de sábado. Para vocês terem ideia, como ainda hoje isso é muito forte. E Jesus era um bom judeu. Ele sabia que, como diz, Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º ele descansou. Então, se Deus descansou, a gente também precisa descansar. Então, por isso que o sábado é tão importante. Mas a gente precisa parar e pensar que a questão não é observar ou não observar o sábado. A questão é
porque nós estamos observando. Gente, a palavra nos ensina que a lei de Deus ela é perfeita. Os mandamentos, se a gente vivesse de fato os mandamentos do jeito que nós deveríamos viver, com amor, com retidão, a nossa vida era muito mais organizada, a nossa vida era muito mais ordenada, nós éramos muito mais felizes, porque os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos eles nos ajudam a estar em harmonia comigo mesmo, com os outros e com Deus. Os mandamentos me ensinam a estar bem comigo mesmo, com os outros e com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe. Observar, os dias, domingos de festa. Você vai lá observar, não roubar, não matar, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher dos... Então, é sempre algo que harmoniza a minha vida, porque me ajuda nas minhas desordens interiores. Então, observar o sábado, no nosso caso, observar o domingo, é algo importantíssimo. É o dia sagrado. Mas o problema é porque os fariseus transformaram isso em algo muito duro, algo muito rigoroso, algo muito legalista. É como se eles tivessem tirado o sentido principal da observância. E agora o mais importante é a lei pela lei. Às vezes eu vejo muitos cristãos católicos, eu falo católico porque é o que está mais perto, né? Mas eu sei que também isso existe em outras denominações cristãs, pessoas tão preocupadas, nessa história do pode e não pode. Parece que hoje está tudo tão polarizado, que hoje é tudo pode e não pode. Pode bater palma na missa, não pode bater palma na missa. Pode usar véu, não pode usar véu. Pode comungar na boca, pode comungar na mão, pode comungar de joelho. Padre, pode isso, pode aquilo, pode aquilo. A gente vai ficando meio que fariseu nessas rigorosas observâncias de tantas e tantas coisinhas. E no fundo, a gente acaba correndo o risco de nem celebrar. Porque eu passei a missa todinha observando se o padre rezava desse jeito ou desse jeito. Se o ministério cantava isso ou cantava aquilo. Se a roupa da pessoa que estava na minha frente estava grande ou estava pequena. Se essa pessoa levantou a mão ou não levantou a mão. Misericórdia! O mais importante é ir lá celebrar. Celebrar o mistério pascal de Cristo. Sua paixão, morte e ressurreição. E não ficar com a fita métrica na mão o tempo todo medindo tudo. Calculando tudo. Esbanjando o direito canônico, esbanjando regras litúrgicas e no fim de tudo não celebrar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O padre Joãozinho, doutor, grande doutor, deoniano, uma vez eu vi uma frase dele extraordinária. Ele dizia, cuidado que se você misturar terra santa e água benta, dá lama do mesmo jeito, vai fazer lama do mesmo jeito. Às vezes esse nosso rigorismo, esse nosso legalismo, essa cabeça que fica o tempo todo pensando pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, está te impedindo de fazer o mais importante, que é amar a Deus e ao teu irmão. Jesus resumiu tudo nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você está aí, com a sua fita métrica na mão, medindo tudo. Em nome de Deus, em nome de um zelo espiritual. Mentira! Às vezes é uma verdadeira vaidade espiritual só para dizer que fez isso, que faz isso. Como os fariseus faziam também. E Jesus então vem corrigir. É permitido ou não curar um homem que está marginalizado, que não podia trabalhar porque tinha uma mão seca, era tido como um amaldiçoado por Deus? Jesus diz, vem para o meio, seja protagonista, você é importante. Todo mundo te olha de lado, todo mundo te olha com indiferença,
mas eu te olho como filho de Deus e eu vim por você. E devolve àquele homem a dignidade. A sua mão fica curada e agora ele pode trabalhar. Agora ele é olhado como alguém importante. Mas não. Diz lá que os fariseus só observaram que Jesus curou em um dia de sábado. Não olharam para aquele homem, para a alegria daquele homem, para a felicidade daquele homem. Não olharam para a importância que aquele homem agora tinha na sua vida, de retomar a vida social, de poder não ser mais marginalizado até mesmo dentro do templo, dentro dos ambientes religiosos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado, cuidado. Porque muitas vezes, em nome da religião, da prática religiosa, nós somos cruéis. E Jesus não quer isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.